Ela existia antes dos dinossauros. Sobreviveu a 5 extinções em massa, alimentou civilizações inteiras e hoje está desaparecendo na velocidade de 15 campos de futebol por hora. O que você está prestes a ver vai mudar para sempre a forma como você enxerga o Brasil e vai revelar por que a destruição desta floresta é o maior crime silencioso da história da humanidade. Não é exagero, é matemática, é biologia, é história e é urgente. Se você se importa com o que acabou de ouvir, se algo dentro de você se mexeu, então você já sabe o que fazer. Aperta o botão de inscrição, ativa o sino, porque o que vem por aí vai ser ainda mais pesado. E quem não estiver inscrito vai perder. Imagine uma floresta tão antiga que ela viu os continentes se separarem. Uma floresta que existia 110 milhões de anos antes que um único ser humano pisasse neste planeta. Enquanto os dinossauros ainda dominavam a Terra, enquanto o Atlântico Sul ainda estava se abrindo como uma ferida lenta entre 2 mundos, esta floresta já estava aqui, crescendo, evoluindo, construindo camadas de vida sobre camadas de vida, num processo tão paciente e tão preciso que a ciência humana ainda não consegue replicar. Isso é a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos e complexos que já existiu sobre a face da Terra. Ela se estendia por mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que a França, a Espanha e Portugal somadas. Cobria 17 estados brasileiros, do Nordeste ao sul do país. Era tão densa, tão viva, tão barulhenta, que os primeiros exploradores europeus que a viram ficaram paralisados de espanto. Pero Vaz de Caminha, o escrivão que acompanhava Cabral em 1500, escreveu em sua carta ao rei de Portugal que a terra era tão graciosa e tão fértil que qualquer coisa nela se plantando dará fruto. Ele estava certo. O que ele não sabia é que aquela fertilidade levaria séculos para ser destruída e que a destruição começaria imediatamente. Mas o paraíso tem um preço e a humanidade escolheu cobrar. Hoje restam apenas 12% da cobertura original. 12%. Pense nisso. De cada 100 árvores que existiam quando Cabral chegou, 88 foram derrubadas. 88 histórias de milhões de anos apagadas em menos de 5 séculos. E dentro daquelas 12% restantes estão segredos que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Segredos que podem curar doenças, segredos que podem salvar cidades inteiras, segredos que estamos destruindo antes mesmo de encontrá-los. O pior não é o que já perdemos. O pior é que nem sabemos o que perdemos. Existe um conceito na biologia chamado extinção silenciosa. Acontece quando uma espécie desaparece antes de ser descoberta, antes de ter nome, antes de ser estudada. Simplesmente some, como se nunca tivesse existido. Na Mata Atlântica, isso acontece todos os dias. Espécies que talvez tivessem a chave para tratar o câncer, para combater vírus ainda desconhecidos, para inspirar tecnologias que ainda nem imaginamos, evaporando para sempre, silenciosamente, enquanto ninguém olha. A Mata Atlântica abriga mais de 20 mil espécies de plantas. 20 mil. Para você ter noção, a Europa inteira, com todos os seus países, todas as suas florestas, todas as suas montanhas e planícies, tem cerca de 11.500 espécies de plantas. Isso significa que esta floresta, que hoje ocupa menos de 1% da superfície terrestre, contém quase o dobro da diversidade vegetal de todo um continente. E não estamos falando de plantas simples. Estamos falando de organismos que desenvolveram estratégias de sobrevivência ao longo de dezenas de milhões de anos. Estratégias que os humanos ainda estão tentando entender. São 2.200 espécies de vertebrados, 950 espécies de pássaros, mais do que toda a América do Norte,
370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis e mais de 15.000 espécies de invertebrados, a maioria deles ainda sem nome científico. Ainda, vivendo ali, invisíveis para a ciência, esperando serem descobertos. Cada um deles o resultado de milhões de anos de evolução. Cada um deles com um papel específico na teia da vida. Cada um deles insubstituível. Mas o número que vai te destruir é este. A cada dia, estima-se que entre 50 e 150 espécies se extinguem globalmente por causa do desmatamento. Muitas delas nem chegaram a ser descritas pela ciência. Estamos perdendo respostas antes mesmo de saber as perguntas. Estamos queimando uma biblioteca antes de ler os livros. E o mais cruel é que essa biblioteca levou 110 milhões de anos para ser escrita. Não há como reescrever. Não há segunda edição. Não há backup. Vamos falar das criaturas que vivem nessa floresta. Porque nenhum número, nenhuma estatística, nenhum gráfico vai te impactar mais do que olhar nos olhos de um ser vivo que existe em nenhum outro lugar do planeta. Ele parece saído de um conto de fadas. Juba dourada, olhos negros e inteligentes que te fitam como se você fosse o intruso. E você é. O mico-leão dourado é uma das criaturas mais raras do planeta. Chegou a ter menos de 200 indivíduos na natureza nos anos 70. 200. Menos do que a lotação de um ônibus escolar. A espécie estava tecnicamente condenada. Os cientistas já faziam as contas do fim. E então aconteceu algo extraordinário. Um grupo de pessoas decidiu que não ia aceitar. Biólogos, zoológicos, comunidades locais, governo, numa rara convergência de vontade humana, conseguiram reverter o colapso. Hoje existem cerca de 3.700 micos-leões dourados na natureza. É uma vitória. Mas a floresta que ele precisa para viver ainda está desaparecendo. E sem floresta não há mico. A vitória pode ser temporária. Poucos sabem que a Mata Atlântica tem o seu próprio grande predador. A onça-parda, também conhecida como puma ou sussuarana, pode pesar até 100 quilos e cobrir 30 quilômetros em uma única noite. Ela é um fantasma. Um pesquisador pode passar anos numa área sem jamais vê-la. Câmeras trampa ficam semanas sem registrá-la. Você só sabe que ela esteve ali quando encontra suas pegadas na lama, ou quando um boi desaparece. Ela não caça porque tem fome. Ela caça porque é o que a floresta precisa que ela faça. Sem ela, as populações de veados e capivaras explodem. As plantas que esses animais comem desaparecem. A teia se rompe. A onça-parda não é um predador. É o arquiteto do equilíbrio. A mussurana é um dos maiores engenheiros de equilíbrio da floresta. Ela caça e devora jararacas, uma das cobras mais peçonhentas do Brasil, com eficiência cirúrgica. Seu organismo é imune ao veneno que mata um ser humano em minutos. Mas o que ninguém te conta é que, quando ameaçada, ela performa uma das melhores atuações do reino animal. Vira de barriga para cima, abre a boca, deixa a língua cair para o lado e fica completamente imóvel. A morte perfeita, até o ameaçador ir embora. Ela sobreviveu milhões de anos fingindo que não existia. Pense nisso. Um animal que desenvolveu a habilidade de fingir a própria morte como estratégia de sobrevivência. A natureza não improvisa, ela testa por milhões de anos e guarda apenas o que funciona. Uma única bromélia grande pode conter até 50 litros de água. 50 litros. E dentro desses 50 litros vivem ecossistemas inteiros, girinos, larvas, aranhas, micro-organismos invisíveis a olho nu. Um oceano suspenso nas alturas da floresta. A Mata Atlântica tem 700 espécies de bromélias, o que significa que há milhares de oceanos minúsculos espalhados pelas copas das árvores, cada um com sua própria teia de vida, cada um com suas próprias leis, cada um existindo há mais tempo do que qualquer civilização humana.
e cada um deles desaparecendo junto com as árvores que os sustentam. Existe uma espécie de perereca na Mata Atlântica, cujo corpo é quase completamente transparente. Você consegue ver seus órgãos internos, o coração batendo, o fluxo de sangue nas veias. E ela usa essa transparência como camuflagem, fundindo-se com as folhas verdes como se fosse parte da própria planta. A natureza inventou o manto de invisibilidade muito antes de qualquer escritor de ficção. E ela está desaparecendo antes que a ciência entenda como funciona. Antes que alguém entenda o que pode ser aprendido com um animal que se tornou transparente para sobreviver. Mas as criaturas impossíveis não param aí. Existe na Mata Atlântica um peixe que respira ar. O jeju desenvolveu a capacidade de absorver oxigênio diretamente da atmosfera quando os rios secam. Ele literalmente sai da água, rasteja pela terra úmida e vai em busca de outro corpo d'água. Um peixe que caminha, um peixe que sobreviveu porque aprendeu a fazer o que nenhum peixe deveria ser capaz de fazer. É provável que seja num animal assim que a ciência vai encontrar pistas sobre como a vida terrestre começou, se a floresta ainda estiver de pé quando alguém resolver estudá-lo a fundo. Existe também o João de Barro, um pássaro de tamanho modesto que constrói com barro e fibras vegetais uma casa tão resistente que aguenta chuva torrencial, vento forte e temperatura extrema. A estrutura tem câmaras separadas, ventilação calculada, entrada em curva para impedir a entrada de predadores. Engenheiros já estudaram o ninho do João de Barro, buscando inspiração para construções humanas mais eficientes. Um pássaro que nunca foi para a escola ensinou engenheiros com décadas de formação. E a floresta está cheia deles, de professores que não sabemos que temos. Em 2019, pesquisadores descobriram na Mata Atlântica um fungo que produz compostos com potencial antibiótico contra bactérias resistentes. Bactérias que hoje matam mais de 700 mil pessoas por ano no mundo e que os antibióticos convencionais não conseguem mais combater. A resistência bacteriana é considerada pela OMS uma das maiores ameaças à saúde global do século XXI. E a resposta estava ali, nas sombras úmidas de uma floresta que estamos destruindo. Não em laboratórios de última geração, não em supercomputadores. Numa floresta que estamos queimando. Estima-se que apenas 1% das espécies da floresta tropical foram estudadas para uso medicinal. 1%. 99% ainda é território desconhecido. E as plantas da Mata Atlântica já forneceram ingredientes para tratamentos de hipertensão, malária, diabetes e depressão. O que mais tem lá dentro? Nós talvez nunca venhamos a saber, porque estamos destruindo o laboratório antes de terminar os experimentos. Mas o maior segredo da floresta não é medicinal, é climático. A Mata Atlântica é responsável por regular o ciclo de chuvas de toda a região costeira do Brasil. As grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, existem onde existem porque a floresta garantiu água por séculos. Cada vez que um trecho é desmatado, o ciclo das chuvas muda. A seca aumenta, as represas baixam, os reservatórios secam. A crise hídrica que São Paulo viveu em 2014 e 2015, a pior da história da cidade, quando o sistema Cantareira chegou a operar com menos de 5% da capacidade, tem entre suas causas décadas de desmatamento da Mata Atlântica. Não foi um acidente, foi uma consequência, anunciada, ignorada. Desde 1500, a Mata Atlântica perdeu 88% de sua cobertura. Em 500 anos, destruímos o que levou 110 milhões de anos para ser construído. O pau-brasil foi o primeiro alvo. Depois vieram a cana-de-açúcar, o café, a pecuária, a urbanização. Cada ciclo econômico consumindo mais um pedaço da floresta. Cada geração entregando menos que a anterior. Num legado de destruição tão consistente que parece planejado.
Hoje, o inimigo tem outro nome: especulação imobiliária. A Mata Atlântica cobre a faixa costeira mais valorizada do Brasil. Cada fragmento de floresta que existe ali vale bilhões em potencial de construção. E a fiscalização é insuficiente. A legislação é burlada constantemente. E as multas são menores que o lucro do crime. A floresta está sendo roubada enquanto você assiste a este vídeo. Os Guaranis Mbiá vivem em fragmentos de Mata Atlântica há milênios. Para eles, a floresta não é recurso, é cosmos, é o tecido do mundo. Quando uma árvore cai, segundo sua cosmologia, um pedaço da realidade se rompe. E eles têm resistido com unhas e dentes para impedir que esse tecido se desfaça completamente, com recursos mínimos, contra interesses bilionários. Todo dia. Existe também o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Lançado em 2009, reuniu mais de 300 organizações com uma meta que parecia insana: restaurar 15 milhões de hectares de floresta até 2050. E contra todas as probabilidades, está funcionando. O impossível está sendo construído uma muda de cada vez, uma raiz de cada vez. Há pesquisadores que dormem na floresta por semanas, que catalogam besouros à luz de lanterna às 3 da manhã, que publicam trabalhos que pouquíssimas pessoas leem, mas que registram para a história a existência de espécies que de outra forma desapareceriam sem deixar rastro. São os últimos guardiões de um mundo que está desaparecendo. Vamos falar de algo que raramente entra nos documentários. Vamos falar do cheiro. Quem já entrou em um fragmento denso de Mata Atlântica sabe que há um cheiro específico que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É úmido, mas não sufocante. É verde, mas não apenas vegetação. É terra, mas não apenas solo. É uma mistura de fungos, resinas, flores, folhas em decomposição, umidade e vida em todas as fases possíveis. Os povos indígenas que viveram nesta floresta por milênios tinham palavras específicas para esse cheiro. Palavras que não têm tradução. Porque descrever o cheiro de uma floresta antiga exige um vocabulário que a língua portuguesa ainda não desenvolveu. Esse cheiro é produzido por trilhões de micro-organismos no solo. Em um único punhado de terra saudável dessa floresta, existem mais micro-organismos do que seres humanos que já viveram na face da Terra. Bilhões de fungos, bactérias, protozoários, todos trabalhando em sincronia para decompor, reciclar, nutrir, equilibrar. É o maior sistema de compostagem do mundo, funcionando há 110 milhões de anos sem parar. E quando desmatamos, esse solo exposto ao sol perde sua atividade biológica em questão de meses. A terra que ficou debaixo da floresta por eras se torna, em tempo geológico absurdamente curto, terra morta. Existe um fenômeno que os cientistas chamam de chuva de sementes. Em uma floresta saudável, a cada segundo, centenas de sementes estão caindo. Carregadas pelo vento, pelos pássaros, pelos macacos, pelos morcegos, pelas formigas. Cada semente é um projeto arquitetônico que levou milhões de anos para ser desenhado. Em uma floresta intacta, a regeneração é automática. O sistema se repara. O sistema tem memória. Quando desmatamos, quebramos esse sistema de memória. E o que sobra é o silêncio vazio de um campo pelado, onde nada cresce porque nada chegou para crescer. Há uma espécie de abelha nativa da Mata Atlântica que não tem ferrão, a melipona. Ela é uma das polinizadoras mais eficientes da floresta. Comunidades indígenas e quilombolas criam abelhas melipona há séculos. O mel produzido por elas tem propriedades medicinais superiores ao mel comum. E a abelha em si é mais resiliente a agrotóxicos do que as abelhas europeias introduzidas no Brasil. Ela é uma solução para vários problemas ao mesmo tempo. Ela existe há milhões de anos.
e está ameaçada porque a floresta que a sustenta está desaparecendo. Imagine São Paulo sem chuva por 6 meses, Rio de Janeiro com racionamento de água, Salvador com secas que duram anos. Esse não é um cenário de ficção científica, é uma das projeções para o caso de continuação do desmatamento das florestas tropicais costeiras brasileiras. Não é se, é quando, se nada mudar. A Mata Atlântica é o pulmão, o rim e o coração das regiões mais populosas do Brasil. Mais de 145 milhões de pessoas, 70% da população brasileira, vivem na área de influência deste bioma. Sua destruição não é um problema ambiental, é uma crise de sobrevivência civilizatória. Está acontecendo agora, aqui, na terra onde você nasceu. Mas o efeito mais devastador talvez seja o que não vemos, o colapso da polinização. Sem floresta, os polinizadores morrem. Sem polinizadores, as lavouras colapsam. O desmatamento que parece acontecer longe de você pode estar na sua mesa de jantar, no seu prato, no seu copo d'água, no preço que você vai pagar no mercado daqui a 10 anos. Você chegou até aqui. Isso já é algo. A maioria das pessoas vai fechar este vídeo e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas você viu o que está em jogo. E agora você sabe o que eu sei, que o Brasil guarda em seus 12% de Mata Atlântica, restante algo que nenhum país pode comprar, nenhuma tecnologia pode recriar, e nenhuma geração futura pode recuperar se perdermos agora. Esta floresta não precisa de heróis, ela precisa de pessoas que se recusem a esquecer, que compartilhem, que pressionem, que exijam, que votem certo, que plantem uma árvore se puderem, que ensinem seus filhos que o verde não é paisagem, é sobrevivência, que uma árvore não é decoração, é infraestrutura, que uma floresta não é parque, é o sistema de suporte de vida do planeta. A Mata Atlântica sobreviveu a tudo que o planeta jogou contra ela durante 110 milhões de anos. O único inimigo que ela não consegue combater sozinha somos nós. E a única coisa que pode mudar isso também somos nós. Não existe outra espécie no planeta com essa capacidade. Essa é a nossa maldição e pode ser o nosso legado. A floresta não precisa de heróis, ela precisa de você, exatamente como você é, com sua vida normal, suas preocupações cotidianas, sua agenda cheia. Ela precisa que você se lembre, que você não esqueça, que quando o assunto aparecer, e ele vai aparecer, você não mude o canal. Existe um lugar no litoral sul da Bahia chamado Una. Poucos brasileiros já ouviram falar, mas os biólogos do mundo inteiro conhecem. É lá que existe uma das últimas manchas contínuas de Mata Atlântica primária do Nordeste brasileiro. Uma floresta que nunca foi derrubada, que nunca foi queimada, que nunca foi fragmentada. E é lá também que vivem as últimas populações selvagens de mico-leão de cara dourada, uma espécie tão rara que a maioria dos brasileiros não sabe que existe. Um primata de olhos expressivos e pelagem preta com o rosto coberto por uma máscara dourada que parece pintada à mão. Ele vive exclusivamente em Una, em nenhum outro lugar do planeta. Se a floresta de Una acabar, ele acaba. Não existe plano B. Não existe outro habitat. Não existe alternativa. A história de Una é também a história de uma batalha que dura décadas. Fazendeiros, madeireiras e especuladores tentaram repetidas vezes avançar sobre a área e repetidas vezes encontraram resistência. De pesquisadores, de comunidades locais, de ONGs que transformaram aquele pedaço de floresta numa causa global. Hoje, Una tem uma estação biológica federal, tem corredores ecológicos conectando fragmentos, tem famílias que abandonaram a roça para se tornar guias e guardiões da floresta. Não por idealismo, por sobrevivência, porque perceberam que a floresta viva vale mais do que a floresta derrubada. Essa é a lição que o Brasil ainda está aprendendo. Que floresta em pé tem valor econômico real, que ecoturismo, pesquisa científica, regulação hídrica, sequestro de carbono,
Tudo isso gera riqueza. Uma riqueza que não aparece no PIB trimestral, que não satisfaz o acionista do próximo semestre, mas que sustenta civilizações por gerações. A Mata Atlântica não é obstáculo ao desenvolvimento. Ela é a condição para que o desenvolvimento faça sentido. Pense no Corredor Verde do Litoral Sul. Um projeto que conecta fragmentos de Mata Atlântica entre São Paulo e o Rio Grande do Sul através de propriedades privadas, cujos donos recebem incentivos para manter a vegetação nativa. Não é desapropriação, não é conflito, é negociação. É mostrar que a floresta no seu terreno pode ser mais lucrativa do que o pasto que você colocaria no lugar. Que o turista que vem ver o quero-quero na sua fazenda paga mais do que o boi que você venderia no frigorífico. Essa matemática está começando a fazer sentido para produtores rurais em toda a região. Devagar, mas fazendo. E no fundo, é sempre sobre matemática. A natureza faz sua conta há 110 milhões de anos e sempre fecha. É a conta humana que não fecha. É a nossa planilha que não considera o custo do que destruímos. Que coloca no lucro o valor da madeira vendida, mas não coloca no prejuízo o valor da nascente que secou, do rio que assoreou, da cidade que ficou sem água, da lavoura que perdeu o polinizador, da criança que cresceu numa cidade mais quente, mais seca e mais pobre do que precisaria ser. Quando você aprende a fazer a conta certa, a Mata Atlântica não é um luxo. É o investimento mais rentável que o Brasil nunca fez, porque esquecer é o que ela não pode sobreviver. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você terminou de assistir com aquela sensação de que não consegue simplesmente ignorar o que viu, então não ignore. Esse sentimento que você está sentindo agora é raro. A maioria das pessoas vai dormir hoje e amanhã vai ter esquecido. Você não precisa ser essa pessoa. Inscreva-se no canal, ative o sino, compartilhe com alguém que você quer que saiba. E quando o próximo vídeo chegar, você vai entender por que não podia perder. A floresta não tem segunda chance, mas você tem.